O Senhor não despreza ninguém. Apesar das muitas decepções que esta pessoa sofreu ou ocasionou na vida dos seus familiares, conhecidos, amigos, o Senhor ainda assim não o desprezou, mas falou com ela, falou com ele, com todos nós, através da tua palavra, que é viva. O Senhor não desprezou a Lia, mas viu o seu desprezo, a sua dor, a sua humilhação, a sua depressão, e a fez feliz, realizada, a exemplo dos casos verídicos aqui exibidos, meu Pai. E agora, aí, no leito de dor, da solidão em casa, em uma clínica, esteja ele no trabalho, no carro, no hospital ou no presídio, penetra com o teu poder através da nossa voz e arranca essa angústia, essa tristeza, pois o Senhor disse, está escrito na tua palavra, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoque, amigo, não fique calado, abra sua boca, rasgue o seu coração, expressando a sua tristeza, a sua depressão, a sua preocupação, o seu medo, o que seja. Ouça, meu Pai, ouça agora a oração de todos que invocam o teu nome, Jesus, pois o Senhor prometeu que aquilo que pedíssemos ao Pai em teu nome, crendo o Senhor nos daria. Então agora, essa pessoa receba a luz, seja livre aí agora da opressão, da perturbação psicológica, emocional, esse pensamento de morte, de abandonar a família, de deixar tudo e fugir. Aproxime-se do seu televisor, levante-se desta cama, deste sofá, coloque a sua mão sobre a minha mão, pois a mão do Altíssimo chega à sua cabeça. Coloque a outra mão sobre a sua cabeça, se possível, e uma mão sobre a minha mão, e diga todo o mal que alimenta este pensamento de morte, suicídio, homicídio, traição, abandonar a família, abandonar tudo e desaparecer no mundo. Diga todo mal, diga em o nome de Jesus, saia! Respire profundo e receba o livramento do Altíssimo. Agradeça a Ele, meu amigo, pois você já não está só, assim como ele esteve com Lia, mesmo sendo desprezada pelo seu próprio pai, pelos seus irmãos, pela sua outra irmã, mesmo sendo desprezada pelo seu próprio marido. Deus não a desprezou, Deus não te despreza. Por mais erros que você tenha cometido, Ele está de braços abertos. Receba o seu perdão, receba o seu amparo, receba o seu afago. Meu Pai, eu declaro esta água consagrada como um ponto de contato. Traga paz sobre todos que oram conosco. Ainda que ela não creia, eu creio por ela, por ele. Eu empresto a minha fé, a nossa fé a esta pessoa. Que ele receba forças para te buscar, ir à tua casa e coragem para te obedecer. Em o nome de Jesus, e você que crê, diga, eu creio. Beba e tenha aí agora uma experiência com o Altíssimo.
Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É rápido, fácil e seguro. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você. Aqui você também encontra todas as contas para fazer uma transferência bancária. Pelo Pix. No aplicativo do seu banco, escolha a opção e-mail. Digite a chave doar@universal.org e coloque o valor. Confira primeiro se aparece o nome da Igreja Universal na tela de confirmação. E pronto. Pelo aplicativo da Igreja Universal no seu smartphone ou tablet, clicando na opção Doações e seguir as instruções. Depois, não esqueça de apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 6814. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. Quero agradecer a todos os proclamadores do telhado, a todos os patrocinadores, inclusive a você que está sendo tocado por Deus aí agora para patrocinar esta programação, fazendo a sua doação por transferência. É uma forma segura, prática e mais acessível para todos. Quero agradecer porque, através do seu patrocínio, vidas, famílias estão sendo salvas e abençoadas. O Senhor Jesus disse assim, está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Depois você lê na sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Disse Jesus: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, disse ele. Quando você tem a iniciativa de dar, então você está se capacitando, ou você está capacitado, estará apto também para receber. Não vai lhe faltar. Você terá sempre o suficiente para si, para os seus e para continuar patrocinando a obra de Deus. Eu quero também que você saiba que nós estamos na semana do aconselhamento familiar, aqui no Templo de Salomão, com as portas abertas ao público, manhã, tarde e noite. Após cada reunião, antes e após cada reunião, nós estamos realizando esse atendimento em favor dos familiares que precisam de orientação. Então, você pode levar um familiar à Universal aí no seu estado, ainda hoje, para ser então atendido pelo bispo, pelo pastor, pelos auxiliares, obreiros que estarão ali em prontidão, em um plantão espiritual de aconselhamento. Você sabe que uma orientação à luz da palavra de Deus pode resolver o problema que este ente querido seu está enfrentando, seja ele de depressão, vícios, problemas financeiros, de saúde ou familiar, e evitar muitos outros, porque a palavra de Deus, ela nos dá a fé, o poder, a capacidade de vencer o problema, como também aprender, aprimorar a nossa fé, a nossa inteligência, a nossa educação para evitar muitos outros. Aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Para mais informação, você pode ligar para a central de atendimento, 3573-3535, 0 operadora 11. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Não importa quantos investimentos você tenha perdido, ou se ninguém investiu em você, você que diz, bispo, eu fiz sociedade com pessoas erradas e acabei perdendo o pouco, o muito que tinha. Pare, meu amigo, pare aí agora. Não importa, eu repito, quantos investimentos você tenha perdido ou se nunca ninguém investiu em você.
O que importa é daqui para frente. Deus, Ele quer ser o seu sócio. Deus, Ele quer investir em você. E o sinal é que agora você nos assiste. Não importa se você tem religião, não tem religião, o tamanho da sua fé, a sua idade, se você tem formação acadêmica, universitária ou não. O que importa é se você aí, agora, toma a decisão de crer. Crer na palavra, crer no Deus vivo, o Todo-Poderoso, aquele que trouxe à existência tudo que existe no universo e na terra através da palavra. Se você diz, bispo, eu quero ver para crer, então eu vou exibir casos verídicos que vão provar para você, católico, evangélico, judeu, espírita, você muçulmano, testemunha de Jeová, tendo ou não religião, eu vou provar para você que a Bíblia Sagrada não é religião, que Deus não é religião, Deus é vida. Preste atenção. Todos nós, reunidos, morávamos em torno de 6 a 8 pessoas em um cômodo. Um cômodo. O meu nome é Antônio Pereira da Silva, né? Hoje tenho 45 anos. Atualmente sou empresário no ramo imobiliário. Quando eu cheguei à igreja, eu tinha em torno de 12 anos para 13 anos. Nesse período, nós viemos lá do Ceará, né? Toda a família, os meus irmãos, a minha mãe, o meu pai, né? E todos vivíamos lá naquele sertão onde tinha uma seca tremenda, né? Passávamos necessidade, era escasso a situação naquele tempo, que eu me lembro, a minha mãe, para sustentar os filhos, ela fazia uma panela grande com água, em torno de uns 4 litros de água. Ela colocava ali farinha e misturava, colocava 2 ovos de galinha, colocava uns temperos e dizia que aquilo ali se chamava água grande, para sustentar os filhos dela. Então, nessa situação foi onde que a família se reuniu, veio toda para São Paulo. Eles aspiravam, né, todos nós, uma vida melhor, né, mudanças. Chegando em São Paulo, todos nós reunidos, morávamos em torno de 6 a 8 pessoas em um cômodo. Um cômodo. No meio daquela situação toda, tinha ratos que passavam no meio de nós. Passou um período, um irmão mais velho meu nos apresentou à igreja. Ele reuniu toda a família, nos levou para a igreja e falou, olha, aqui é a Igreja Universal, é aqui que eu vou. Então é aqui que vocês vão mudar de vida. É aqui que vocês vão encontrar o que vocês buscam. E então, chegando lá mesmo, completando já 13 anos, eu ouvi falar do dízimo, aonde que era preciso colocar Deus em primeiro lugar. Eu me lembro, como se fosse hoje, o meu primeiro emprego registrado foi quando eu me tornei dizimista. A partir daquele dia, Deus começou a me amparar, a me sustentar. No dia que eu recebia os pagamentos na empresa, eu ficava preocupado com a família. Deus me abençoou de forma tão grande que eu passava no supermercado, comprava um saco grande, cheio de compras, levava para minha mãe, nos pagamentos eu recebia, dava o dinheiro para ela, mas antes eu separava o dízimo, colocava Deus em primeiro lugar, porque eu me lembrava, né? Da onde que foi que Deus me tirou? Da fome, da seca, da escassez, do sertão. Tivemos lutas grandiosas, né? Mas sendo dizimista, Deus sempre foi amparando. Eu trabalhei em multinacionais, né? Eu me lembro que lá eu ganhava muito bem. Deus sendo o primeiro na minha vida, eu sendo o segundo. Então, Deus também me supria as necessidades. Passou um longo período e eu decidi ser empresário. Eu falei, não, esse Deus que eu coloco em primeiro lugar na minha vida sempre, Ele vai me honrar. E aí eu comecei a ser empresário, né? Em outras atividades, depois agora no ramo imobiliário. No ano passado, quando começou a pandemia, as empresas fechando, eu já estava nesse ramo, como corretor apenas. Em momento algum, eu cogitava ser infiel, porque eu sabia que colocando Deus em primeiro lugar, mesmo em épocas de pandemia, Deus ele ia nos amparar. E foi o que Ele fez comigo. No ano passado,
Em meio a toda essa turbulência, ao invés de regredir, ao invés de olhar para trás, eu continuei. Então, nós abrimos uma imobiliária em meio da pandemia. Tudo mudou para a gente. Hoje nós temos uma equipe de pessoas que trabalha para a gente. Em meio a tantas lutas, eu não desisti, não desanimei, porque eu sempre lembrava que Deus sendo o primeiro e eu sendo o segundo, é que as coisas vão se encaixar. Primeiramente, eu tinha que ter paz com Deus, tinha que manter a minha aliança com Deus. É o que eu procuro fazer até hoje. É que além de eu ter paz, segurança, tranquilidade, ter o Espírito Santo, que é o meu bem maior, minha riqueza maior, é o que está dentro de mim. Fora de mim é a consequência, é o que Deus tem feito, sendo Ele o primeiro e eu o segundo sempre. O Antônio, quando tomou conhecimento que ele podia empenhar a sua palavra a Deus, mesmo desempregado, mesmo passando por necessidades, ele não tinha nada, nem perspectiva de uma vida melhor, porque ele só conhecia o lado negativo da vida. Mas o Antônio, mesmo desempregado, empenhou a sua palavra a Deus. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha amigos, ele não tinha bens, mas ele tinha a honra, ele tinha a palavra. E ele honrou, ele falou para Deus: Deus, o Senhor vai ser agora o meu provedor, o meu guia, o meu protetor, o meu salvador. E o que aconteceu? Deus o abençoou, o prosperou. Quando ele recebeu o primeiro salário, ele separou o que pertence a Deus. Ele fez o voto de Betel. E hoje está aí desfrutando de uma vida de qualidade, em família, com saúde, porque o espírito de Betel, que é o espírito de Deus, o possuiu. Essa é a proposta de Deus para você. Neste domingo, nós iremos fazer uso do óleo de Betel. Vamos fazer uso deste óleo consagrado lá em Betel, no mesmo lugar onde Israel fez o voto de ter a Deus como seu único Senhor, guia, provedor, salvador e protetor. Nós vamos fazer uso deste óleo e você vai ser o próximo a dar testemunho. Inclusive, você que já recebeu a resposta, você que já vê uma diferença entre antes e depois, você estava endividado, desempregado, contratos amarrados, vendas amarradas, e depois que você fez o voto de Betel, Deus tem lhe abençoado. Fala com a gente, envia uma mensagem pelo WhatsApp, que nós vamos lhe entrevistar no encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, às 18 horas. O voto de Betel é não esperar as coisas e pessoas mudarem para começar a honrar a sua palavra empenhada a Deus. Foi o que fez o Antônio. Ele estava desempregado, mas ele fez o voto de Betel, ele empenhou a sua palavra. Ele não esperou coisas e pessoas mudarem para ele começar a honrar a Deus. Ele começou a honrá-lo como ele estava. E hoje a vida dele glorifica a Deus. Eu não disse para você? Eu disse para você há minutos atrás que ainda que você tenha perdido todos os investimentos e ainda que ninguém tenha investido em você, Deus, Ele quer investir em você, Ele quer se associar a você. Mas para isso você tem que empenhar a sua palavra a Ele, que Ele seja o seu Deus. E aí sim, a sua situação vai mudar radicalmente, como mudou a do Antônio. Lutar é o que você mais tem feito na vida. Porém, a frustração é o seu retrato, pois parece que nessa batalha constante, tudo tem sido em vão. Por mais que conquiste algo, parece que aquilo não foi o suficiente. Ainda falta alguma coisa. Jacó passou a vida inteira lutando. Já lutava desde o ventre materno com seu irmão. Lutou 14 anos pelo grande amor, para se tornar um homem rico e próspero. Mas o que faltava para Jacó era lutar pela mudança do seu interior, pois tudo que havia conquistado por fora não compensava o seu fracasso por dentro. Até que no Val de Jaboque, lutou com Deus e recebeu dele uma nova identidade. Chegou a hora de você lutar da maneira certa, no lugar certo,
por aquilo que realmente importa e que trará a verdadeira mudança. A mudança de dentro para fora. Fogueira Santa no Val de Jaboque. Procure hoje uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. Na época que a gente estava namorando, né, eu fiz todo o protocolo, vamos falar assim. Veio o namoro, depois na sequência já veio o noivado. Quando chegou no casamento, é que a coisa acabou se transformando, né? Quando a gente chegou da lua de mel, ela começou a interrogar, a fazer alguns interrogatórios, me cobrar, e onde começou a gerar muito conflito, muito atrito entre a gente. A gente começou a brigar muito, porque eu vi que ela estava desconfiando, não acreditava no que eu falava que o homem era tudo a mesma coisa, né? Que tinha brigas entre a gente, que ela falava que ia pegar as coisas dela e ela ia embora para casa do pai dela, que ela ia pegar as coisas, ela ia sumir, nunca mais ia voltar. Mas ele não me dava motivos nenhum. Mas eu desconfiava, era coisa, né, da minha cabeça. Então, ele demorava 5 minutos para me buscar no trabalho, era motivo de briga. Ah, onde você estava? Com quem que você estava? Estava falando com alguém no telefone. Ah, é um cliente ou é alguém. Eu queria saber se realmente era. Tanto que nunca teve segredo entre nós, nunca teve senha em telefone, em computador, nada disso. Mas eu cobrava isso dele. Ele nunca me deu um motivo para isso. Porém, dentro de mim, tinha um vazio muito grande, era uma tristeza, algo que eu não sabia o que era. Eu frequentava o centro espírita, fui criada, né, no centro espírita, fiz primeira comunhão. Então, eu procurava ajuda, assim, em cartomante, em fazer rituais, fazer trabalhos. Nunca fui numa mata fazer trabalho, mas pagava para isso. Fiquei com dívidas, inclusive, né, me emprestaram dinheiro para fazer esses trabalhos, porque não era barato. Falasse para mim, vai porque dá certo. Então, eu ia. Eu tentava ajudar, né, para a gente tentar sair daquela situação. E aquilo ali gerava mais dívida, porque eu gastava. Então, eu estava gerando ali um custo. Eu brigava com ele, porque ele não queria que eu fosse nessas consultas. E ele não imaginava o custo disso. Até então, eu tentava camuflar, ficava ali. Estou fazendo ali uma oração, é uma vela. Então, assim, ele não imaginava o custo, porque era caro. Teve uma vez que eu gastei muito. De tudo isso que estava acontecendo, propus uma sociedade com meu pai. E estava sempre dando tudo muito certo. E o tempo foi passando, né? Até que chegou uma época, por causa desses trabalhos que ela fazia, que estava atrapalhando, né? Eu acabei brigando com meu pai e com meu irmão e acabei desfazendo a sociedade, saindo fora da sociedade que eu tinha com meu pai e com meu irmão. Fiquei com uma dívida de R$500 mil. Aí trouxe vários transtornos para mim. Oficial de justiça batendo na minha porta, tive problemas com banco, tive dívida com fornecedores, dívidas de 50, 70 mil reais. Começou, aquele problema que eu tinha no meu casamento, acarretou junto com essa dívida, porque daí ela começou a me cobrar. Já não bastasse aquelas cobranças que era do dia a dia, que era corriqueira, ainda surgiu agora a dívida, o problema da dívida que eu tinha na empresa. Você tem que pagar, você tem que limpar seu nome, você tem que dar um jeito na sua vida, mas eu estou batendo de porta em porta, eu não consigo, as portas não estão se abrindo, está tudo amarrado. Ela até fez uma vez um trabalho de pó de sumiço, né, que você falou, né? Esse pó de sumiço para assumir as dívidas, né? E ela fez diante de tanto trabalho que ela fez sobre isso, que eu acabei ficando endividado com tudo. Fui batendo de porta em porta e todas as portas fechadas. Até, que a gente passou em frente à Igreja Universal. Então, a gente viu que lá seria a única oportunidade na nossa vida. Que a gente, através de testemunhos que a gente via pela televisão, se essas pessoas que também vão lá estão tendo resultado, vamos ver se lá também vai ter resultado para a nossa vida.
O que eu encontrei nessa porta aberta, primeiramente, foi a paz, que é o que estava faltando para a gente naquele momento. E depois apresentaram um Deus tremendamente grandioso, que é dono de tudo e que Ele vai nos dar, vai mostrar a solução, vai mostrar o que a gente tem que fazer. E eu duvidava muito, sim, dessa parte de dízimo, de voto. Eu achava que era dinheiro. Então, aquilo ali é dinheiro. Aquilo ali não é algo que é realmente que está na palavra de Deus, aquilo que é certo, que eu tenho que fazer. Então, isso me atrapalhou muito. Então, eu tinha comprado um carro e aí Deus falou comigo: por que você não pega esse carro e não coloca no altar? Peguei esse carro, falei com ela: ó, a gente tem que ir até o cartório porque eu estou vendendo o carro. E eu não falei o motivo para ela, né? Eu tinha aquelas dívidas, né, que ficaram lá para trás. Né? Eu tinha aquelas dívidas que ficaram lá para trás e tinha a vida dela, a alma dela. E eu dei a preferência em colocar a alma dela em prioridade. E foi essa direção que Deus me deu. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse carro, que era de coisa mais valiosa que eu tinha naquele momento, peguei esse carro e coloquei dentro do envelope junto com a minha vida. Então, eu me desliguei de tudo aquilo que sujeira dentro de mim, todos os meus eus, tudo aquilo, eu coloquei tudo dentro daquele envelope e fui com tudo para essa fogueira santa de Israel. Quando eu subi, tanto na subida quanto na descida, uma certeza enorme dentro de mim de que Deus ia realizar esse meu pedido. E de fato, passou-se algum tempo, né? Ela desceu as águas, ela entregou a vida dela para Deus. Eu não sabia do propósito, ele só foi me contar depois que eu me batizei. Então, para mim, ele tinha vendido o carro, eu não sabia o motivo, mas ele já tinha colocado no altar. E aí Deus abriu minha visão, totalmente. A minha vida mudou, outra pessoa. Eu era funcionária humilhada, eu ganhava o piso salarial, eu era responsável pela empresa, né, farmacêutica responsável, e ganhava um piso salarial. Então, assim, não tinha reconhecimento nenhum. Então, início eu fiquei 8 anos, eu me acomodei e fiquei ali naquela empresa. E aí, Deus me deu a visão de eu abrir a minha empresa, e, né, uma farmácia de manipulação veterinária. Deus me deu uma visão totalmente diferenciada na minha área, mas algo diferente, porque nós abrimos a primeira farmácia de manipulação que não tinha na cidade. A gente foi prosperando. Aquelas dívidas que eu tinha lá atrás, né, dívidas com ações trabalhistas, elas foram todas pagas. Deus me deu uma direção para abrir uma empresa de arquitetura e tempos atrás agora Deus me deu a direção para abrir uma construtora. Então hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo, tenho o carro da empresa, fechei esse contrato milionário. A gente tem paz, hoje a gente consegue conversar, coisa que a gente não conseguia, que era só grito pra cá, pra lá, a gente conversa. As pessoas olham pra gente e falam, como vocês mudaram. Hoje eu entendi totalmente o que é o sacrifício de Fogueira Santa. Foi, né, o que exatamente o Otávio falou, é primeiro a vida. O altar é 100% a nossa vida, o nosso tudo. Todo o propósito que tem 2 vezes por ano, a gente nunca dá as costas para o altar. A gente está sempre sacrificando, sim. O problema do Otávio, da Renata, era essa dívida de mais de R$500 mil? Não, não era. O problema deste casal é o problema que muitas pessoas têm. É a ausência do Espírito Santo. Se eles não tivessem recebido o Espírito de Deus, ele seria o mesmo homem. Ela continuaria com os mesmos problemas espirituais de insegurança, ciúmes, caráter possessivo, insegura. E ele, indefinido, ora sim, ora não.
Veja que ele chegou a fazer, eles fizeram sociedade com familiares e se endividaram com mais de R$500 milhão em dívida. Faliu a empresa, o casamento estava destruído, a família estava comprometida. Mas quando eles tiveram a oportunidade de ir para o altar e fazer o voto de Jaboque, esvaziar-se de si mesmos, para então serem cheios do Espírito Santo, aí Deus transformou a vida deles. É para lá que nós vamos, ó. Nós vamos levar essa fotografia sua, com a sua entrega, Nós vamos levar essa foto e vamos passar toda uma noite aqui no Jaboque lutando por você que sacrificou, por você que vai sacrificar, você que vai subir no altar neste domingo ao pôr do sol. Prepare-se, tome um banho, coloque uma roupa limpa, faça um jejum e venha para colocar no altar toda a sua vida, passado, presente e futuro. Aí Deus vai lhe dar uma nova identidade, que é o Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. Qual a diferença do ano passado para este ano? O tempo está passando e o que você tem feito? 2020 foi um ano desafiador para toda a humanidade. O mundo foi surpreendido pela pandemia do coronavírus e a primeira reação da maioria foi o medo. Ninguém mais ia à igreja. Poucos saíam para trabalhar. Empresas fecharam. Pessoas apavoradas, sofrendo com síndrome do pânico e depressão. O mundo pareceu deserto. Mas ao longo do ano, muitos começaram a perceber que a vida precisava continuar, que precisavam retomar o trabalho ou morreriam de fome, que precisavam retomar a vida espiritual ou morreriam espiritualmente. Perceberam que o medo poderia ser mais prejudicial do que qualquer coisa. E mesmo com a crise, as pessoas empreenderam mais do que em 2019. Cerca de 100 mil novas microempresas foram registradas no ano passado. Pesquisas recentes apontaram que em 2020, as pessoas que buscaram refúgio na fé durante a pandemia, mesmo que online, lidaram melhor com a situação. Não apenas espiritualmente, mas em relação à família também. Aos poucos, a vida vai voltando ao normal para muitos. Mas outra parte da população ainda está na mesma situação. Amedrontados, sem trabalho. Não veem perspectiva em nenhuma área da vida. Nos últimos tempos, mais do que nunca, não é hora de perder a fé, mas de renová-la cada dia mais. Deus tem apresentado a você oportunidades. Ele tem chamado você e mostrado os sinais. Enxergar o que Ele está tentando nos dizer é fundamental para vivermos a vida que Deus deseja para nós. Não ignore a voz dEle. Levante-se, busque a força dEle. Ele te ajudará a enfrentar essa situação e vencer em todos os sentidos. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no